Oi, gente! Começa agora o Boletim Corona desta terça-feira, dia 7 de julho. Vamos ao giro de notícias. O governo de São Paulo anunciou que os testes da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida por uma empresa chinesa, vão começar no dia 20 de julho. A partir da próxima segunda-feira, os profissionais de saúde que atenderem aos critérios do estudo e que quiserem ser voluntários poderão se inscrever. Até o final desta semana, o Instituto Butantan vai divulgar o material para o recrutamento e também um aplicativo para celulares com mais informações. O imunizante é produzido a partir de cepas inativas do novo coronavírus. Nesta etapa, o estudo clínico é dedicado aos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Ao todo, a terceira fase dos testes envolve 9.000 voluntários. Uma parte do grupo recebe a vacina e outra o placebo, uma dose sem efeito. O objetivo é verificar a efetividade contra o novo coronavírus. O investimento na testagem é de cerca de 85 milhões de reais. São Paulo, o estado mais afetado pela Covid-19 no país, tem a segunda semana seguida de queda no número de mortes pela doença. Foram 36 vítimas fatais a menos na última semana, em comparação à anterior. Em todo o estado, a taxa de ocupação em UTIs é de quase 64%. Agora vamos à atualização dos dados do Brasil e do mundo. Por aqui, já somamos mais de 1.600.000 brasileiros que testaram positivo para a Covid-19, com mais de 65 mil pessoas que perderam a vida por causa do vírus. No mundo, a pandemia já fez mais de 11,5 milhões de vítimas. Outros 6.200.000 estão recuperados e mais de 530 mil pessoas foram a óbito. A Espanha, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, tem 95% da população suscetível ao vírus. É o que apontou o estudo espanhol com mais de 61 mil participantes. O resultado reforça a tese de que a chamada imunidade de rebanho, que é quando grande parte da população é exposta ao vírus e não transmite mais, ainda está muito longe de ser atingida. A descoberta de que apenas 5% das pessoas desenvolveram anticorpos contra a Covid-19 aumenta as incertezas sobre a soroprevalência. Ou seja, ainda precisamos saber mais sobre a relação entre tempo e prevalência de anticorpos que possam nos proteger de novas infecções. Uma pesquisa que tem caráter inédito no mundo quer entender como a população de vários continentes tem reagido às imposições da pandemia do novo coronavírus. Cientistas de diversos países estão envolvidos na pesquisa que recebe o título de Adaptação Social em Estresse na Pandemia de Covid-19, um estudo transcultural. E o Brasil é representado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Sobre isso, a gente conversa com a professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UERJ, Edna Ponciano. Olá, tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Professora, vamos começar, entendendo do que se trata a pesquisa, Queria que a senhora explicasse isso para a gente. Sim, então, como você disse, a pesquisa é inédita porque a situação é inédita, Nunca a gente poderia imaginar que viveríamos todos ao mesmo tempo nessa situação em que a nossa vida muda, no sentido de que a gente tem que encontrar outras respostas para se adaptar a uma situação que é estressante. Então, eu não estou vivendo isoladamente isso, eu estou vivendo isso com pessoas de vários países do mundo e saber como cada um, em cada lugar do mundo está respondendo a essa situação é um momento privilegiado também porque a gente está experimentando agora. A gente não está perguntando às pessoas o que elas lembram do que elas viveram. A gente está perguntando às pessoas como é que elas estão vivendo agora, nesse momento da pandemia. E aí, quais são os objetivos, quais são os países envolvidos?
Sim, os objetivos é para que a gente possa conhecer numa situação, no nível de estresse, de imprevisibilidade, como a gente está vivendo, quais são as respostas que a gente está dando, né? Alguns pressupostos dessa pesquisa são, por exemplo, a psicologia evolucionista, né? Que a gente tem uma herança da nossa espécie que nos habilita a responder a situações estressantes de modo a preservar a nossa sobrevivência, né? Então, a pergunta é como que a gente vai sobreviver a essa situação e que habilidades vão nos socorrer, tanto no sentido emocional, quanto no sentido biológico e também nos nossos recursos econômicos, nos nossos recursos sociais. Então, entender todas essas respostas é o objetivo da pesquisa, a partir também de uma ideia de comparação, né? Embora seja diferente, como cada país vai estar respondendo, a gente pode pensar também quais são as similaridades também a partir desse ponto de vista que somos todos da espécie humana. Então, a gente tem países participando como a Rússia, a Itália, a Croácia, a Arábia Saudita, os Estados Unidos, o Canadá, países com situações culturais, econômicas, políticas muito diferentes, mas todos submetidos à pandemia. E aí, como é que fica essa questão da metodologia da pesquisa? A gente tem fatores culturais, fatores sociais aí de diversos aspectos, né, desses países. Como é que isso vai ser mensurado? Como é que vocês estão trabalhando essas informações? Sim, então, a gente está na fase de coleta ainda, não estamos na fase da decisão de como nós vamos tratar os dados, né? Mas a base da pesquisa transcultural é justamente a gente poder comparar, né? E a partir dessas comparações estabelecer aquilo que nós temos como uma resposta universal, que seria, nesse sentido, uma resposta biológica em relação à sobrevivência e que respostas são culturais, né? E que, apesar de serem diferentes, elas também podem dar algumas indicações de como que a gente pode responder melhor a eventos futuros numa situação como essa. A pesquisa parte de alguma hipótese? Como que surgiu também, né, a iniciativa? Uhum. Então, esse é um grupo de pesquisadores, são 43 pesquisadores de 23 países nesse momento. A gente já fez várias outras pesquisas em outros momentos, não como esse, que é um momento privilegiado para a gente entender uma resposta atual, né? Mas o objetivo desse grupo de pesquisadores é sempre essa ideia de poder comparar as respostas das situações vividas, né? Então, não existe uma hipótese no sentido já definida. A partir do momento que a gente tiver com os dados, a gente vai começar a trabalhar em sentido de hipóteses, mas existem algumas possibilidades, né, de perguntas que podem ser respondidas. Por exemplo, se você tem um aumento do nível de estresse, como a gente está vivendo hoje, será que isso afeta a nossa resposta de empatia? Será que nós somos menos solidários ou mais solidários, né? Ou então, também do ponto de vista da antropologia digital, né, isso está mudando a nossa forma de comunicação, porque a gente não pode se falar presencialmente. Então, a pergunta é, a internet, que tem sempre sido avaliada negativamente como modo de nos afastar em vez de nos aproximar, será que ela, nesse momento, está ajudando justamente porque é o recurso que a gente tem para poder estar juntos, né? Sobre as perguntas, a gente até recebeu aqui do Tom, que está aqui acompanhando a gente. Ele quer saber se dá para viver no presente sem pensar em novos planos no futuro. Tem perguntas no questionário, na pesquisa, nesse contexto? Uhum. Assim, tão específica não, nesse sentido. Tem perguntas a respeito do que as pessoas estão fazendo hoje e como é que elas foram afetadas, como, por exemplo, se elas estão conseguindo se concentrar no trabalho, se elas estão conseguindo manter as atividades rotineiras, né? Mas, respondendo de uma forma geral, hoje está muito difícil você estar completamente no presente, porque a imprevisibilidade do que a gente está vivendo, a ausência de parâmetros, né? Por mais que, por exemplo, estar dentro de casa seja algo
familiar, doméstico, conhecido, a gente não vivia assim, né? Então, todas essas questões de como viver de uma outra forma, com uma nova rotina, estão trazendo um nível de ansiedade muito alto. Então, essa pesquisa também se propõe a se perguntar não só como as pessoas estão em termos de ansiedade, mas também em que tipos de emoções elas estão vivendo predominantemente. Se é mais uma agitação, se é mais uma tristeza, se é medo. E tudo isso dificulta que a gente possa ter uma visão do futuro em termos de um planejamento mais tranquilo e mais previsível, né? Então, a pergunta sobre o que vamos fazer ainda está muito difícil de responder. A gente também recebeu aqui da nossa audiência sobre o perfil das pessoas que participam das pesquisas, né? Quem responde às pesquisas e como que a pesquisa é financiada. Sim, então, não tem financiamento essa pesquisa, né? Então, a princípio, como eu falei, são essas pessoas que se reúnem para produzir pesquisas transculturais, né? O perfil, por enquanto, que a gente definiu, né, que são geralmente adultos, né, acima de 18 anos, mas como a gente ainda não terminou a fase de coleta, não dá para dizer exatamente as características dessas pessoas, né? O que a gente pode dizer também, como é uma pesquisa feita pela internet, né, então essas pessoas têm que ter acesso, muito provavelmente elas serão predominantemente da área urbana, é uma ideia possível, já que tem que ter acesso à internet para responder. E outra pergunta aqui também da nossa audiência é sobre esse cruzamento de informações, de dados, das perguntas. Elas são de cunho comportamental, também tem alguma relação com as pesquisas biomédicas? Não, elas são de cunho comportamental. A base, como eu disse, a psicologia evolucionista vai ter como base uma ideia de como nós somos enquanto espécie humana, né? Mas todas as perguntas e as respostas são de cunho comportamental. E o pós, né? Já se pensa depois, quando tiver acesso a esses resultados, a essas respostas, quais ações, se serão recomendados alguns tipos de atitude, comportamentos, o que se pensa após o acesso aos resultados? Tem algumas possibilidades, né? Por exemplo, da gente poder avaliar o uso da internet, né? Algumas perguntas como você se aproximou mais dos seus familiares a partir do uso da internet? Outras perguntas você teve dificuldades em reorganizar a sua vida em termos de rotina de trabalho, né? Ou se você tem doenças pré-existentes e se isso afetou. Então, tudo isso pode ajudar a gente construir algum tipo de parâmetro para enfrentar uma nova situação como essa, né? Embora a gente não queira enfrentar uma situação como essa, mas eu acho que a pandemia também ensinou para a gente que estamos despreparados e essa pesquisa pode ajudar a preparar em vários aspectos, tanto aspectos emocionais, quanto relacionais, quanto relacionados também ao mundo do trabalho e ao mundo da solidariedade também. Algumas perguntas são nesse sentido, né? Se eu tenho me disponibilizado para ajudar outras pessoas, de que forma eu ajudo outras pessoas, ainda que eu possa também estar vivendo uma situação limitadora. E tem prazos para conclusão? Então, a princípio, seria até final de julho. Alguns países estão encontrando dificuldades para responder justamente por estarem na situação da pandemia, então é possível que esse prazo se estenda um pouco mais e vá além de julho. Então, as pessoas ainda podem participar, seria isso? Então, como é que faz para participar? Sim, o questionário está online, ele tem um link, né, na internet. O link é só difícil de dizer porque ele é muito extenso, né? Mas se jogar adaptação social em estresse, eu acho que consegue achar, tem algumas matérias já, algumas notícias. Eu posso disponibilizar depois também, quem quiser me procurar, eu posso informar o link. Então, seria legal dar o contato, né? Um contato para a pessoa ter o acesso. Tá, eu posso dar meu e-mail pessoal, que é ednaponciano@uol.com.br. Então, vamos continuar aqui dizendo o que você espera, né, dessa pesquisa para o Brasil, né? Se especificamente para o nosso país ela vai ter uma característica diferenciada.
Sim, eu acho que ajuda a gente a entender como é que o Brasil está respondendo, tanto nos aspectos políticos, né, quanto nos aspectos separados, no sentido individuais, a resposta de cada um. Então, tem perguntas, né, que lá pode se responder, por exemplo, a respeito da sua tipo de informação que você tem recebido dos governantes, da imprensa, se isso tem sido satisfatório, se as medidas tomadas em relação às questões sanitárias foram suficientes. Então, a gente vai também poder entender se as respostas governamentais foram no tempo e suficiente, e se eu também me informei e pude também avaliar. Então, acho que também tem essa possibilidade da gente entender de como que essa situação é vivida, tanto no sentido macro da política, mas também no sentido do cotidiano, que são as minhas respostas individuais, do meu grupo de pertença, que também vão fazer alguma diferença para mudar essa situação. E isso é bastante crítico, porque é preciso que as pessoas tenham informações para que elas possam se prevenir nesse caso, né? Não adianta nada, por um lado, se tiverem boas notícias informativas, claras e tal, mas se essas pessoas não tomam as medidas necessárias, e vai ajudar também a gente entender o que é preciso fazer em todos os âmbitos, né? Tanto no nível cotidiano da nossa vida, quanto no nível maior, político e econômico. Isso ajuda a gente a conviver também mais, né, em sociedade, em coletividade, né? Seria por aí também, né? Porque pode ajudar também, embora eu possa não ter tido uma ação voluntária muito intensa, mas ao responder o questionário eu posso me perguntar, será que eu poderia fazer alguma coisa para ajudar nessa situação, mesmo no sendo da área da saúde, né? Mesmo não tendo um dinheiro para ajudar em termos de uma campanha, mas o que eu poderia fazer, né? Porque tem perguntas assim, você, por exemplo, tentou entreter alguém, uma ação por internet, né, de alguma maneira, cantando, lendo um livro, né, coisas que nós temos habilidades nesse sentido para poder encontrar saídas para ajudar uns aos outros. Eu acho que isso também é importante a gente ter consciência também no Brasil, né? E aí, como a gente está caminhando aqui para o finalzinho, né? E como é a senhora da área de psicologia, eu acho que vale uma mensagem para todo mundo que está acompanhando a gente para seguir daqui para frente, que toda vez a gente fala, vai passar. Mas como é que a gente chega até lá, né? Uma dica, uma orientação, uma mensagem para a gente segurar essa onda que não está fácil. Não está fácil, né? Eu acho importante trabalhar com os recursos que cada um tem, né? Algumas pessoas têm um recurso numa visão espiritual da vida, outras vão ter recursos numa visão que eu preciso estar fazendo alguma coisa para ajudar a resolver isso, outras vão poder meditar, vão poder ler um livro, ouvir uma música, conversar com as pessoas que é possível conversar, abraçar as pessoas que é possível abraçar, e ter uma perspectiva também de um futuro que possa ter uma saída melhor. É difícil, mas a gente precisa treinar também essa habilidade de que não temos controle de tudo, e é preciso que a gente tenha uma visão mais positiva também, ao lado daquela que pode ser realista, mas também ela pode nos deixar numa situação de descrença em relação ao que está por vir. Então, a gente precisa ter uma aposta no sentido de uma esperança de que as coisas vão melhorar. E isso, às vezes, não é tão racional, tem muito mais a ver com a necessidade de acreditar que a gente vai sair dessa. É isso, que se acreditar dê para a gente um pouco de bem-estar, não é isso? Para a gente continuar firme e forte. Obrigada por tudo, obrigada por dividir com a gente o seu conhecimento e até a próxima. Eu que agradeço, Neide. Obrigada. E você, fique com a gente. Acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra amanhã às 15h no Canal Saúde Oficial do YouTube e às 19h30 na TV. Até lá. Tchau.